Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aguardando a entrada dos irmãos, nos preparando para o nosso momento com a palavra. Você que já está chegando, nós queremos dar boa noite, queremos agradecer a sua presença, a sua participação conosco. Que bom, já tem gente se preparando, que alegria. Bem-vindo a todos, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos mesmo. Dona Joana, Carlos Alberto, que bênção, que bênção, que bênção. Marlinho, que coisa boa você aqui conosco e a gente começar o nosso estudo. Você sabe que toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos um tempo de estudar a palavra. Boa noite, Roberto. Boa noite. Bom revê-lo também. Que bênção. Boa noite, irmãos. Bem-vindo a todos. Bem-vindo a todos. Silvio, Luiz. Opa, vai transmitir pela rádio. Que bom. Então você que está nos ouvindo também pela Estúdio FM Curitiba, boa noite. Boa noite. Quero avisar então que toda quarta-feira, e esse é o nosso 9º encontro, o nosso 9º estudo, na carta de Paulo aos Filipenses. E essa é uma oportunidade rica da gente poder compartilhar a palavra. Aliás, ontem, quarta-feira passada, vocês me surpreenderam, porque vocês foram abrindo sala de vida, participando, e nós tivemos cerca de 700 pessoas que assistiram o vídeo, o estudo aqui. Então, Deus abençoe e que a palavra de Deus vá encontrando os nossos corações e vá encontrando vida, gente interessada em estudar e meditar na palavra de Deus. Zilda, querida, prima amada, que bom que você está aqui conosco. Bem-vindo, bem-vindo. Eliane, lá de Belém do Pará, que bom. Paz, Henrique, paz, meu pastor querido. Paz, Tony, que bom. Bem-vindos a todos. Esse é o nosso 9º estudo da palavra de Deus. Enquanto tem pessoas chegando e você abrindo aí para compartilhar com outros, né? Compartilhando. Eu não sei como é que faz isso direito não, mas a palavra vai espalhando, né? E a gente fica feliz com essa possibilidade de proclamar. A gente está aqui em Colombo, pertinho de Curitiba, frio, fez 8 graus nessa madrugada, não, fez 4 graus nessa madrugada. Né? Foi um negócio assim, tá legal, tá muito jóia. Agora mesmo tá bem fresquinho, eu não me animo a sair, eu tô aqui dentro de casa, mas estou com uma blusinha aqui porque tá friozinho, né? E esse Brasil continental, enquanto aqui faz 4 graus, 8 graus, lá no norte do Brasil faz 30, 38 graus. É assim, é o nosso país abençoado. Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui conosco. A gente fica muito feliz de participar e compartilhar a palavra de Deus. Né? Boa noite, Mana. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. Boa noite, Eliabe, Paulo, César. Que bom a gente poder estar juntos aqui meditando na palavra de Deus. Oi, prima, lá de Cuiabá. Oi, prima. Prima Esther, que bom. Glória a Deus, não é? Veja, nós estamos com um grupo bom já aqui. Eu quero também agradecer o fato de você estar aqui. Tem tantas lives boas, tantas igrejas fazendo cultos, tanta coisa boa acontecendo nesse meio dessa quarentena, e você está aqui, é um privilégio, e eu queria poder estar conosco estudando a palavra de Deus. Eu queria convidar você para orar. Se você já pegou a sua Bíblia, então um bom momento para você buscar a tua Bíblia, porque nós vamos abrir a carta de Paulo aos Filipenses. É a palavra, é pela palavra, é ouvir a palavra que vem a fé. E nós estamos precisando, sem dúvida nenhuma, de meditar nesta palavra, de crer nessa palavra e viver fielmente nessa palavra. Não é? Então eu queria convidar você para orar, para que o nosso tempo aqui seja bastante proveitoso, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Boa noite, Débora, querida parceira, Deus abençoe. Até Paulão, oi Paulão, que prazer, Paulo, bom vir estar com você aqui. Bem-vindo, toda quarta-feira nós estamos aqui. Você sabe que terça-feira, 10 horas da noite, pelo Instagram, e na quinta-feira também, 10 horas da noite, amanhã nós vamos fazer isso, nós temos o nosso papo de missões. Conversamos com alguns missionários, oramos, passamos 1 hora
cantando, louvando, pregando e contando e conversando com irmãos de vários lugares do Brasil. Você também é nosso convidado pelo Instagram às 10 horas da noite amanhã. Na quarta-feira, palavra. Muito bem, muito bem. Já dei tempo de você pegar sua Bíblia, já dei tempo de você compartilhar. Então agora feche seus olhos, pare um pouquinho, para o que você está fazendo e vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, Pai de graça, o Senhor que nos ama de uma maneira que nós nem sabemos sentir, perceber. O seu amor é maior do que tudo. O seu amor é a razão de estarmos vivos. Então nós, confiados no teu amor, nós clamamos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que o Senhor venha dirigir os nossos pensamentos e os nossos corações. Nós queremos levar nossa mente e coração ao teu trono e pedir misericórdia sobre as nossas vidas. Nesse tempo de quarentena, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria à igreja, sobre como fazer e o que fazer. Assim nós pedimos, cada família que nos ouve, cada um, nós pedimos as tuas bênçãos agora. Visita, Senhor. Você tem famílias sofrendo, você tem familiares passando momentos de angústia, de dor. Vá ao encontro agora e estende a tua mão. Coloca a tua mão sobre isso. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Santo Espírito, fala aos nossos corações segundo o teu querer, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem, muito bom, muito bom. Você está com a sua Bíblia aberta, então você sabe que nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos até o capítulo 4, versículo 7. Na semana passada, nós terminamos com aquele texto do versículo 7 que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo agora, quando ele termina esse versículo, e eu espero que você tenha passado uma semana na santa paz do Senhor, eu espero que a paz do Senhor esteja enchendo a sua vida e mostrando o quanto você é querido e precioso, não é? Que você possa agora perceber que Paulo vai chegando para o finalmente, né? E exatamente a palavra do versículo 8. O versículo 8 do capítulo 4 da sua carta aqui aos Filipenses, ele diz assim, ó: finalmente, irmãos. Né? Preste atenção, mas esse finalmente é consequência de tudo que ele já falou. É consequência de tudo que nós vimos aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou tentar fazer uma rápida recapitulação para você pegar o peso do finalmente. Pegar o peso do finalmente. Primeiro, quando Paulo escreve a carta dele aos Filipenses, a igreja estava passando momentos preocupantes. Quais eram os momentos preocupantes? Nós vimos no capítulo 2, 3. Isto é, Paulo preocupado com a entrada de maus obreiros. Gente que parecia crente, gente que parecia ovelha, mas é lobo. Gente que parece pastor, mas é lobo. Gente que está no meio da igreja, mas são maus obreiros. E ele vai dizer que esses maus obreiros, o Deus deles é o ventre. Eles não se preocupam com o povo, eles não se preocupam com a casa, eles não se preocupam com o povo, com as ovelhas de Deus. Eles não se preocupam com as coisas do céu, eles não se preocupam com as coisas da terra. Só pensam nas coisas aqui da terra. Então Paulo está preocupado com a igreja de Filipenses porque está enfrentando gente que fala demais e que vive pouco. Gente que é o contrário de Timóteo, que ele dá o exemplo de Timóteo, o contrário de Epafrodito, e ele cita Epafrodito. Ele vai dizer que Timóteo e Epafrodito é um símbolo, é um tipo de obreiros bons. E a igreja tem que aprender a honrar obreiros bons, cuidar, zelar, amparar, imitar obreiros bons. Quem tem que descobrir esses obreiros bons é a igreja, é o povo de Deus. E os obreiros têm que se manifestar o caráter de Senhor Jesus. Quando ele fala de Timóteo, ele fala de um cara com caráter, um cara que se preocupa com as coisas do Senhor Jesus, um cara que se preocupa com a igreja, um cara que é apaixonado por isso. Então, nós precisamos resgatar isso. E Paulo está preocupado, por isso que ele escreve a carta aos Filipenses. Então, é uma carta atualíssima para nós. Mas também Paulo está escrevendo porque ele está preso.
E aí, uma certa semelhança a nós, que estamos em quarentena, começou com 15 dias e foi esticando, 30, 40, e nós já estamos aí para o segundo mês de quarentena. É um negócio complicado, você não tem liberdade para ir e vir com tanta facilidade e assim por diante, não é? Então, isto afeta a alma. Paulo escreve aos irmãos para motivar os irmãos. Veja, Paulo está preso por causa do evangelho. Paulo está impedido de caminhar e ir e vir. No entanto, ele está guardado pela guarda pretoriana, que era o exército, a guarda mais bem preparada do imperador romano. E aí ele diz que a igreja não precisa ficar triste, nem ansiosa, nem agoniada, porque as coisas que têm acontecido a Paulo têm provocado algo fantástico. O evangelho alcançou todos da guarda pretoriana. Ele não escreve aqui em Filipenses, mas ele bota em prática em Filipenses aquilo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Exatamente isso. E ele então escreve a carta que é para os comentaristas várias vezes. Você pode sair grafando aí na sua Bíblia, escrevendo. Todas as vezes que ele aparece, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrem-se. Não é? Ele é chamada carta da alegria. Mas é a carta da alegria não quando está tudo bem. É uma carta da alegria quando as coisas estão difíceis. Então para nós também ela é assim. E ela é uma carta da alegria porque Paulo convoca os irmãos para servir a Deus nas dificuldades, nas lutas. Paulo convoca a igreja para participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo não convoca a igreja para ser uma igreja de revoltosos. Paulo convoca a igreja para ser uma igreja à semelhança de Jesus. Por isso que no capítulo 2, e nós já vimos isso, Paulo vai dizer: olha, você precisa aprender a viver de modo digno do Evangelho. Capítulo 1, versículo 27. Viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho é Jesus. E aí, no capítulo 2, ele vai dizer: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí ele descreve o amor profundo dele, sendo Deus, tendo toda a autoridade, tendo poder, toda a liberdade. Ele se esvazia e ele assume a forma de servo e vai e é obediente até a morte, morte de cruz, por amor. Esse é o sentimento de Jesus, amor. Amor a quem? Amor a nós, amor ao homem, pecador, rebelde, aquele que vai cuspir nele, aquele que vai crucificá-lo, aquele que vai feri-lo. Você lembra que uma das últimas palavras de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou? Esse é o sentimento em Cristo Jesus. E esse é o sentimento que nós, como cristãos, precisamos restabelecer. Procura o que Cristo pensa, procura o que Cristo é, procura o que latejava no coração de Cristo e aí expressa: esse é o viver cristão, esse é o caminhar com Cristo, andar com Cristo, sentir a Cristo. Ok, no capítulo 3, capítulo 4, Paulo que estava triste com os inimigos da cruz de Cristo, mas ao mesmo tempo feliz com a igreja que estava cada vez mais disposta a sofrer por Cristo e imitar a Cristo. Ele diz que ele vai falar de uma maneira tão espetacular, e falamos isso na semana passada, que a gente, em vez de andar ansiosos, em vez de correr para lá e para cá, a gente deve buscar no Senhor, orar, clamar. E aí diz: a paz do Senhor, a paz de Deus excede todo entendimento. E aí ele fala: finalmente, versículo de número 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Uau! Eu fico pensando, e eu estou comentando com algumas pessoas esses dias, como é que vai ser a igreja pós-pandemia? Como é que vai ser a igreja mundial, a igreja evangélica, depois desse coronavírus? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser você? Como é que vai ser eu no pós? Bom, a mim parece que a igreja precisa do que está aqui, do finalmente de Paulo. Do finalmente de Paulo. O que Paulo diz aqui no versículo 8 e versículo 9? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro,
Então eu acho que um crente não devia divulgar fake news, porque não é verdade. Um crente que ama Jesus deve proclamar a verdade. Então, antes de você repetir as coisas, você precisa ver se aquelas coisas são de fato verdade ou se são fake, mentira, não é? Mas não é só nas internets, é no dia a dia, no viver, no assentar, no ir e vir. Isso é verdade? Então veja bem, tudo que é verdadeiro. Algumas pessoas falam verdade. Né? Aliás, até o diabo fala verdade quando lhe interessa. Um exemplo. Quando você peca, e não há quem não peque, o que o diabo faz? O diabo acusa. Quando ele acusa você e é verdade o que ele está falando, veja, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. Qual é o propósito dele? É um propósito respeitável? Não, é conveniente. Ele não precisa de nada ser verdadeiro para ele acusar. Ele acusa porque ele é acusador. Pode ser mentira, pode ser coisa do passado, pode ser pecados antigos, confessados, perdoados, enterrados, esquecidos, que ele traz à tona a seu bel prazer para te jogar para lá, te jogar para baixo. Esse é o propósito dele. Esse é o intuito dele. Ele é acusador. Mas quando ele convém, ele fala a verdade. Por isso que Paulo diz que tudo que é verdadeiro, vírgula, tudo que é respeitável. Opa, tem coisas que vão se alinhando. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Às vezes é respeitável, ou às vezes é verdadeiro, mas não é de boa fama. Né? Às vezes é verdade que a pessoa vai falar, que você pensa em falar, mas não é de boa fama. Às vezes não é amável. Às vezes é uma verdade espinhenta. Né? Às vezes você tem a verdade, você é o cara que sabe, você é o bambambam. Bam, bam. E quando você fala aquilo para alguém, você não é amável. Né? Você é grosso. Você é acusador. Quantas vezes a igreja, eu falo a verdade, é verdade. Mas às vezes eu falo a verdade para espizinhar. Às vezes eu falo a verdade para corroer. Às vezes. E aí Paulo está dizendo, não, você que tem o sentimento de Cristo, você que está entendendo o amor de Cristo, você que quer a paz do Senhor, você que considera todas as coisas como nada, como refúgio, como estergo, para estar em Cristo, pela sublimidade de conhecer o seu amor, o seu poder, por estar nele, enraizado, arraigado nele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Oh, amados, quantas vezes nós somos bombardeados aqui? Eu sou bombardeado aqui. Quantas vezes eu sou bombardeado para que pensamentos que invadam a minha cabeça, a minha mente, não sejam esses pensamentos que precisam ser peneirados. Então quando Paulo diz finalmente, proteja a sua mente, finalmente proteja o seu pensamento, finalmente proteja aqui a sua cabeça. Mas não é à toa que quando Paulo está descrevendo a armadura de Deus, ele fala o capacete da salvação. Ele tem que botar alguma coisa para proteger aqui,
porque aqui entra, e esses pensamentos podem enfeitiçar, encher os nossos corações e nos tirar daquilo que é o cerne da centralidade da palavra. A gente precisa aprender a botar essa peneira. Tá bom, tudo que vem na minha cabeça, o que eu estou recebendo? O que está entrando? O que eu estou permitindo? Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira, lá em Atos, era um casal muito bom. Casal excelente. Um dia aconteceu algo fantástico. Um homem chamado José, que os apóstolos botaram apelido nele de Barnabé. José tinha uma propriedade e sem apelo, sem troca-troca, sem dizer que ele ia ser mais abençoado ou nada, sem ganhar título ou nada. Barnabé resolveu vender a propriedade e colocou aos pés dos apóstolos para distribuir, para cuidar das pessoas. E todo mundo ficou admirado, porque aquilo era sinal de que ele estava cheio do Espírito Santo. Foi o Espírito que moveu ele, que moveu. Muito bem. Aí, o Ananias também, ele pensa assim, puxa, eu também quero ser alguém assim cheio do Espírito, eu queria ver. E aí ele conversa com a mulher lá no seu culto doméstico. E aí, bem, nós também temos um terreno. Olha, bem, a gente podia também vender. É mesmo, amor. Vamos vender? Já pensou? Nós podemos vender. Aí quando eles estão conversando essas coisas, que parecem ser coisas boas, ele ouve uma vozinha, vem aqui, nos seus ouvidinhos, e aquilo vai descendo para o coração. Ele vê uma vozinha e vai dizer assim, isso mesmo, vende. Mas e se depois o INSS, a aposentadoria não sair? E se depois a coisa apertar? E se depois a gente passar umas dificuldades? E se você... É mesmo, nós precisamos ser prudentes. Já pensou? A gente pode passar essas lutas todas. Mas se a gente não vender a propriedade, a gente nunca vai ser igual ao José. Eu queria ser reconhecido. E aí fica essa luta. Aí a vozinha diz, eu tenho a solução. Venda. Diga, você vendeu por, 20. Diga que vendeu por 10. Diga que vendeu por 10. Ninguém vai saber, rapaz. Você vai chegar lá e vai dar os 10. Todo mundo vai pensar que é tudo, que é ação do Espírito. Todo mundo vai pensar bem de você. E você é um cara prudente, porque você reservou para o futuro. Quem sabe? Olha lá. Aí ele olhou para a mulher vai mesmo, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Pedro, quando Ananias entra, trazendo a sua oferta, que ele pensava que era integral, mas era meia oferta, Pedro recebe o Ananias e tem um dom de discernimento fantástico manifestado, e Pedro diz, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Olha só que coisa. Olha que coisa. Ananias começou bem nas coisas de Deus. Está lá, frequente, animado, na igreja, participante, observando, querendo também ser. E de repente, devagarzinho, sem querer, o pensamento dele foi sendo turvado, foi entrando coisa. E aí Pedro vai dizer, por que é que você, Ananias, permitiu que Satanás enchesse o teu coração? É exatamente essa peneira que Paulo está colocando aqui em Filipenses, para a gente colocar sobre nós, para que a gente cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, para que não desça e a gente não seja contaminado, ferido, margado, arrebentado. Não deixe de maneira nenhuma que vozes nem do mundo, nem do diabo encha o nosso coração, mas pelo contrário, nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu, como crente, como quem quer viver o Evangelho, você, nós, quem quer ser cristão na essência da palavra, né, no peso da palavra, na graça da palavra, isto é, imitador de Cristo, tem que colocar uma peneira santa para impedir que coisas invadam o nosso pensamento, o nosso coração, e a gente seja derrotado e destruído. Você sabe na história de Ananias. A história de Ananias está lá em Atos, depois você lê com cuidado. A história de Ananias não era um problema. Tem gente que pensa, é porque ele não deu tudo, não deu nada. Não tem nada a ver com dar. Tem a ver com mentir.
tem a ver com hipocrisia, tem a ver com querer aparecer uma coisa sendo outra, ser movido não pelo Espírito, mas pelo incrédulo, o inimigo de nossas almas. Quem é que move? Quem é que te move? É a tua vaidade, é teu ventre, é a tua própria vontade, a tua própria razão, a tua própria verdade? Ou quem te move é a graça bendita do Senhor Jesus? Essa é a questão. Esse é o cerne. E onde começa a batalha? Começa aqui, na minha mente, naquilo que eu vejo, naquilo que eu como. Não é à toa que alguém... Eu acho que é um texto que alguns puristas teriam dificuldade hoje, porque hoje nós estamos nesse negócio de lavar as mãos, né? Sabão, e tem que lavar, e tem que lavar. Mas tem uma hora que Jesus está comendo com seus discípulos e nenhum discípulo lava a mão. Aí alguém chega para Jesus, por que os seus discípulos estão quebrando a lei? Porque eles comem sem lavar a mão. Jesus disse assim, o que estraga não é o que você come, é o que você bota para fora. Não é o que entra, é o que sai. Quando o coração está podre, quando a palavra é podre, quando a coisa é podre, e isso é que provoca divisão, mágoas, machuca, estraga as pessoas. Mas aqui você precisa então entender que eu preciso peneirar para que aquilo que entre, né, para que o meu coração possa estar formoso. A boca fala que o coração está cheio. Então, a maneira, aquilo que entra, possa ser o mais santo possível. Paulo está dizendo, coloca essa peneira. O que é a peneira? Pergunta, o que eu estou ouvindo? O que está ocupando o meu pensamento? O que está me deixando sem dormir? O que está me deixando sem dormir? E o que é que eu estou aqui confabulando, pensando, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aquilo que está aqui, que eu estou pensando, é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude nisso? Tem algum elogio, algum louvor? Seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Em que nós pensamos? Como pensamos? Só pensamos nas coisas desse mundo? Só pensamos nisso? No versículo 9 ele arremata dizendo: o que também aprendeste e recebestes e ouviste e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz seja convosco. Interessante, nós poderíamos muito bem dizer, porque naquela época a Bíblia ainda não tinha sido ajuntada. O que tinha eram os livros do Antigo Testamento, que precisavam ser relidos a partir de Jesus, a partir da ótica que Cristo veio. Cristo cumpriu a lei. E ele veio para nos livrar da maldição da lei. Você precisava ler o Antigo Testamento e precisa fazer isso, ler a partir de Cristo. Cristo é o nosso filtro. Porque o Antigo fala de Cristo. Ensina, mostra como Deus tratou. E mostra como o homem nunca conseguiu ser aquilo que Deus preparou. Por isso Cristo veio. Já estava pronto, provado, cabalmente, que o homem não entrega a si mesmo, não tinha condição nenhuma de sobreviver em Cristo Jesus. Não. Então Cristo vem. Então naquela época não tinha Bíblia para você ler Atos, ler Mateus, Marcos, Lucas. O que eles tinham? Eles tinham aquilo que os apóstolos haviam passado, aquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que cada um tinha empregado. Ainda era de uma forma apenas de uma questão verbal, lembranças de palavras daquilo que tinha sido feito.
O evangelho, os evangelhos estavam começando a ser escritos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo estava escrevendo as cartas, que depois tudo isso vai ser compilado, juntado, e é o que nós temos. Então, qual é a Bíblia? Qual é a Bíblia que eles têm como regra de fé e prática? Paulo está dizendo, era a vida do apóstolo Paulo. Não é à toa que muitas vezes ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, você olhar para como é que Paulo vivia, já que eu não consigo pelos olhos da carne, eu não consigo mais ver e nem ouvir Jesus. Eu agora posso sentir a Jesus, senti-lo, mas já não consigo mais vê-lo, não é? Mas aí Paulo diz, olha para mim então. Por isso que ele diz, o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz seja que está convosco. Fantástico, irmãos, mas você sabe que isso tem acabado um pouco nas nossas igrejas, não é? A gente fala muito assim, e de certa forma é verdade, o seguinte, olha, a gente diz para o novo convertido, a gente diz para as pessoas, olha, não olha para o pastor, não olha para o missionário, não olha para os irmãos, olha para Jesus. Olha para Jesus, porque na igreja as pessoas são falhas. Olha para Jesus. A gente não fala assim? Por quê? Porque tem sempre alguém que pisa na bola, tem sempre um irmão que pisa na bola, tem sempre um pastor que pisa na bola, uma esposa, um músico, tem sempre alguém pisando na bola. Então a gente, por causa do evangelho, a gente fica com medo, então fala assim, tem que olhar para Jesus. O problema é que esses olhos aqui não conseguem ver Jesus. A gente não tem nenhuma foto de Jesus para saber se ele andava de blusa, se ele andava de gravata, se ele andava de beca, o cabelo, se ele deixava, se era grande, se tinha barba. A gente nem tem foto de Jesus, a gente supõe, né? Ainda mais os evangélicos não tem nem estátua, nem imagem. Como é que a gente vai olhar para Jesus? Aliás, se olhar para uma estátua também, para que adianta? Porque ela não fala, não tem boca, não anda, não sai som nenhum, não sente. Quem olha para aquelas estátuas acaba se tornando uma estátua. Para quê? Diz a Bíblia. Para quê? Nós precisamos, e aí eu quero convocar você que está me ouvindo. Você precisa, eu preciso entender a mesma responsabilidade de Paulo. Paulo, mais na frente, ele vai dizer para Timóteo, olha, aquilo que eu aprendeu de mim, agora você passa também para homens fiéis e idôneos para que possam passar a outros. Nós estamos precisando de mulheres que sejam idôneas e dignas de imitação. Nós estamos precisando de pastores que sejam dignos de imitação, que amem Jesus, que tenham a coragem e a humildade e até a cara de pau. Veja bem, Paulo escreveu agora há pouco dizendo que ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Ele não está pedindo para imitar Paulo porque Paulo é perfeito. Você não precisa ser imitado porque você é perfeito. Não, você pode ser imitado porque você quer a graça poderosa de Jesus, você anda com Jesus, você ama Jesus, e mesmo quando você cai, você se arrepende, você chora, e até no seu arrependimento as pessoas aprendem a confiar e a caminhar com Jesus. Você não precisa pensar em ser primeiro perfeito para ser também imitador. Mas uma coisa você precisa ser. Você precisa dizer como Paulo, bater no peito e dizer, o principal dos pecadores, e eu quero viver de modo digno do Evangelho, eu quero viver de modo digno do Evangelho. Se as pessoas não sabem como, olha para mim, porque é assim que eu estou querendo ser, eu quero ser, viver de modo digno. É exatamente isso que Paulo está falando. E aí, meu querido irmão, nós estamos vivendo um período bravo. E está na hora de homens e mulheres de Deus se levantarem nesse presente século mau com o desejo de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tudo, irmãos, começa na cruz. Tudo começa em Jesus. O Senhor Jesus disse que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E quem quiser ganhar o mundo inteiro, pode até... não vai ter adiantar nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a gente segue a Cristo. A gente precisa se ver lá naquela cruz, não é? Porque é para lá que Cristo foi. E ele morreu por nós. Tem cristão que acha que ele já morreu na cruz, então eu não preciso passar pela cruz. Tem que ir para a cruz. Não é uma cruz física que você tem que se matar, ir lá e se estrecar e se prender. Não é isso. Mas é que você tem que entender que aquela morte é a sua. E ele morreu por causa das nossas mazelas, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso pecado, da nossa dureza. Ele morreu por causa disso. Ele morreu porque a gente troca e deixa a passar a mentira e segura a verdade, porque nos interessa. Quando nos interessa, a gente fala aquilo. Quando não nos interessa, a gente não fala. A gente acaba não sendo justo. A gente é partidário, não da verdade, dos nossos interesses. Aí é ruim. Por causa da maneira que nós somos, nós colocamos o Cristo lá naquela cruz. Né? Aquela cruz, você sabe, é minha, é sua. Pois bem, começa lá. Paulo diz, nós pregamos a Cristo e esse crucificado, escândalo para um, loucura para outros, mas para nós, aleluia, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é o poder do Evangelho. E se o Evangelho é isso, então eu preciso pensar a minha vida e eu tenho que viver de modo digno do Evangelho. Não dá para vivermos de modo digno do Evangelho se aqui na nossa mente entra tudo quanto é porcaria. Não dá. Não dá. Se você não aprender a fazer um filtro, se você ficar só perguntando, ruminando, conversando, falando, não é à toa que em Salmos diz que quando a gente assenta a roda dos escarnecedores, quando a gente se agenta e se mistura, vai se contaminando, a gente vai se contaminando. As más conversações corrompem os bons costumes. A gente só conversa coisa que não, a gente só vê o que não presta, a gente só ouve o que não presta. Que bom que acabou boa parte das novelaiadas. Que bom que a pandemia obrigou eles pararem de fabricar aquelas sarnaiada. E pior, que bom que a crentaiada também foi obrigada a parar de ouvir, porque só ouve o que não presta. Presta atenção, querido, o que a gente está ouvindo? Tudo que é verdadeiro, crivo 1. Tudo que é respeitável, crivo 2. Tudo que é justo, tudo que é por... se a gente fizesse isso, a gente teria menos dor de cabeça, a gente teria menos problema, a gente não ficaria perdendo tempo com essas coisas, a gente ficaria, opa, peraí, não, isso aqui é mentira, deixa pra lá. Falar de fulano, isso não é verdade, deixa pra lá. Falar de Beltrano, isso não é verdade. Eu posso louvar? É virtuoso? É respeitável? É amável? Até a maneira da gente falar, até a maneira da gente puxar a orelha, até a maneira... É isso, é disso que Paulo está falando. Mas para viver de modo digno, eu preciso estar aqui. Não é à toa que a palavra de Deus diz para a gente ser cheio do Espírito Santo. E é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo sem a santidade do Espírito. Não é? Sem a respeitabilidade do Espírito, sem o sentimento amável do Espírito, sem a pureza do Espírito, sem a verdade do Espírito. É a graça dele. Paulo está, então, na quarentena, mandando um recado. Um recado escrito.
é a tecnologia que ele tinha, para que a igreja não se sentisse diminuída. Não, a igreja precisa estar disposta a sofrer, a vestir a roupa, a ser semelhante a Jesus, a assumir para si a mesma missão, a missão que Jesus recebeu e ele nos delegou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja precisa dizer, eu sou cristã, eu sou cristão, e eu tenho que viver de modo digno desse evangelho que me foi legado, que me foi delegado. E o caráter desse evangelho é o caráter do Criador. É o caráter, é o amor dele. Eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que não vão a lugar nenhum. Separa irmãos. Separam irmãos. Você já reparou quantos irmãos, por causa da política brasileira, estão de bico uns com os outros? E os de cá dizem, não pode ser crente um dos caras desse. E os de cá dizem, onde já se viu? Meu Jesus, meu Jesus. Nós precisamos desse crivo. Desse crivo. Interessante, agora há pouco ele tinha falado até dos maus obreiros. Dos maus obreiros. E até com os maus obreiros ele diz, aqui ó, respeitável, justo, mas verdadeiro, amável. Se torne digno de ser imitado. Você que é pastor que me ouve, você que é missionário, você que é minha irmã, você que quer andar com Jesus, sim, é bem provável que você tenha visto pessoas que deram muito mau testemunho. É verdade. É bem provável, até porque essa ideia de santo impecável não é uma ideia bíblica. Santo impecável é Pai, é Deus, é Jesus, que temos que ser imitadores. Paulo dizia, não sou perfeito, eu quero ser perfeito. Mas eu não chego lá. Eu não cheguei lá. E eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu quero é caminhar. Então, se você de alguma maneira já andou desanimado, entristecido por tantos maus testemunhos, tantos maus obreiros, tanta gente que o Deus deles parece ser Jesus, mas é o ventre. Se preocupa mais com as coisas terrenas do que com as coisas do Senhor. Eu vou só para repetir. Paulo aqui no capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó, sede meus imitadores meus, sede imitadores meus. Mesma coisa que está no versículo 9 que nós estamos lendo. Né? Viste em mim, isso praticai, pratica isso, exercita isso. Olha lá, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós é na igreja, muitos andam entre nós, na igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe qual é o destino deles? Versículo 19. O destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles não é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus deles é o ventre deles. São suas vontades, prazeres. São movidos pelo inferno. A glória deles está na sua infâmia, se é que tem glória nisso. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas daqui da terra. Essa é uma descrição de gente que está na igreja. Então, às vezes, o fato de ter essas coisas dentro da igreja, às vezes a gente fica desmotivado de caminhar com Jesus.
E o convite de Paulo é: alegre-se em Jesus. O convite de Paulo é que você proteja sua mente, proteja seu coração, para você e eu andarmos, sermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E aí o Deus da paz será convosco. Veja, o Deus da paz só será conosco quando você aprender a fazer isso, querido. Aprenda a fazer isso, proteja sua mente, não seja enroscado, enredado, de tal maneira que você perca o prazer, a alegria de estar com Jesus, de estar com o Deus da paz. O Deus da paz. O Deus da paz. Que o Deus da paz encha o teu coração nesta noite. Que o Deus da paz, aquilo que Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não é a paz do mundo. Às vezes a gente pode estar no meio da prisão, da angústia, da quarentena, das mortes, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O Deus da paz passa conosco. O Deus da paz passa conosco. O Deus da paz excede todo o entendimento. Esse Deus, que nesta noite o Senhor enche o teu coração e você queira viver, e queira, eu quero viver de modo digno, eu quero imitar Jesus, eu quero imitar o apóstolo Paulo. Eu tenho a palavra, eu posso ler e ver como eles viveram, eu quero viver como diz a palavra, para que haja nesse mundo gente que queira ser ainda semelhante de Jesus Cristo. Nós estamos precisando de um avivamento, irmãos. E o avivamento é na igreja. O avivamento é para uma igreja ou para gente que às vezes está vivendo uma vidazinha baixa, medíocre. O avivamento é para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Queria orar com você. Queria pedir que o Deus da paz inunde o seu coração. Nesse tempo de prisão, de quarentena, nesse tempo de dificuldade. Se você quiser orar, se você quer orar comigo, se você crê e você quer pedir, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Faz tudo de novo. Que eu seja um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Então eu queria que você orasse comigo. Feche seus olhos, para o que você está fazendo. O que é mais importante aqui é você parar, não é? Um pouquinho. E apesar de estarmos tão longe um do outro, fisicamente falando, nós estamos tão próximos. Porque o Deus que está aqui onde eu estou, é o mesmo Deus que está aí onde você está. Então, aproveite esse tempo. Derrame o seu coração. E quando terminar a live, continue, fale com Ele. Peça para Ele mudar o que tem que ser mudado aí. Pede para o Espírito te sondar. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que, em vez de trazer respeito, verdade, honra, justiça, virtude, louvor, tira-se da gente. Proteja sua mente e coração, meu irmão. Proteja sua mente e coração. É uma batalha. Não é fácil. É batalha. Então vamos orar pedindo para o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a paz, inundar a gente com essa paz. E você sabe que essa paz aqui é a paz com Ele, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos em paz com Deus da paz, né, tá tudo bem. Eu confessei, eu arrependi, eu entreguei minha vida, eu reconheço que eu sou essa coisa que só a graça, só o sangue do Senhor Jesus pode fazer, pode restaurar. Só quando você entende isso e você chega para o Senhor e derrama o seu coração, você faz paz com o Deus da paz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, ledo engano, tristeza são aqueles que acham que religiosidade, acham que fazer coisas, acham que aparência, acham que hipocrisia, acham que as coisas desse mundo
são mais importantes do que as coisas do outro mundo, daquele que há de vir. Ledo engano, que tristeza, que vaidade. Quando chegar diante do Pai e de repente o Pai disser: eu nunca vos conheci. Meu Deus, que frase terrível vai ser essa de ouvir. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de toda paz. Senhor, nós estamos precisando, nesses tempos difíceis, que o Senhor venha e proteja nossa mente, nosso coração. A gente está ouvindo tanta coisa que às vezes nos deixa angustiado, com medo e com incertezas, com medo de andar, com medo de ir, com medo de ficar em casa, com medo de qualquer coisa. Parece que estamos cercados de tanta tormenta, de tanta coisa e da morte. Ó Deus, há tanta coisa, tantas verdades, tantas mentiras, tantas verdades que não são respeitáveis, nem amáveis, nem justas. E isso vai ocupando o nosso pensamento e vai invadindo a nossa alma. E tem tanto crente angustiado, tem tanto crente amedrontado, tem tanto crente, tem tantas pessoas que dizem que te amam, mas que estão com a sua mente desprotegida. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, enche-nos, perdoa-nos, guarda-nos, guarda o teu povo agora, guarda-nos, Senhor, para que vivamos de modo digno do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, eu te peço, te adoro, te agradeço, te louvo, porque o Senhor nos ama, apesar do que nós somos. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor fica sempre a nos olhar, a nos ver, como o pai que tem aquele seu filho que é rebelde, que vai embora, que perde tudo, só não perde o olhar do Pai. O Senhor nunca deixa de olhar, nunca deixa de nos amar. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos. E rogamos que o Senhor agora, bem presente diante de cada irmão que nos ouve, de cada pessoa que nos ouve, que parou para nos ouvir, pode ser aqui pela internet, pela rádio, enfim, Senhor, de alguma maneira, nós pedimos que a tua boa mão, a tua presença, o teu consolo, a tua verdade, inunde a sua alma, trazendo-nos a graça bendita do Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai, e nos torne como vaso nas tuas mãos. Molde a nossa vida, porque nós queremos ser semelhantes a ti. Assim te agradecemos, te adoramos e te louvamos em Cristo Jesus, por meio dele, para a glória dele. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, que bom que você está aí comigo até agora. Que a palavra de Deus possa estar encontrando terra boa, tanta gente boa nos ouvindo. Aqui parou um pouquinho. Você pode fazer como muitos, multiplicar isso. Pode, se você entender que é de Deus e foi bom para você, quem sabe você pode compartilhar isso com outros. Clica aí e compartilha, isso vai multiplicar, né? Nós tivemos um grupo tão abençoado de irmãos aqui comigo, eu fico feliz. Obrigado pela honra de você estar aqui. Toda quarta-feira, às 19h30, a gente está aqui, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje chegamos até o capítulo 4, versículo 9. Falta-nos 13 versículos para terminarmos a carta. Então vamos ter outros encontros aqui nas outras quartas-feiras que virão. Além de quarta-feira, às 19h30, nós também temos um encontro. Aí não pelo Facebook, mas no Instagram, na terça-feira e na quinta-feira, às 22 horas. Então você também é nosso convidado. É um papo de missões. A gente sai conversando sobre a questão missionária. Nós estamos aqui em Colombo, no Paraná. Aprove o Senhor nos trazer para cá. A missão Projeto Zero tem atuado mais aqui no sul do Brasil. Temos missionários aqui em Foz, em Joinville, aqui em Colombo. E estamos vendo por onde mais o Senhor vai nos conduzir. Na semana, ou melhor, em janeiro, todo mês de janeiro, nós fazemos um mutirão missionário, um impacto missionário. E nós vamos fazer, em janeiro do ano que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos fazer do dia 10 até o dia 20 em Foz do Iguaçu. Nós precisamos de médicos, odontólogos, cabeleireiros, manicure, pedicure, orelhacure, advogados, artistas, músicos, enfim, qualquer profissional, artesanato, gente para trabalhar com criança, enfim, qualquer profissão.
Se você quer servir a Jesus com a tua profissão, você vai poder se inscrever e participar conosco. Vamos fazer um grande mutirão evangelístico de amor a Jesus ali em Foz do Iguaçu, do dia 10 a dia 20 de janeiro. Logo, logo vai estar no site do projeto, projetozero.org, e você vai poder fazer a sua inscrição. Mas já pode orar por isso e queira Deus que você possa estar conosco lá em janeiro do ano que vem. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você possa estar compartilhando. Muito obrigado. O Luciano Serenato está com a gente, Rosângela Oliveira, nossa, quanta gente boa aqui conosco, muito bom. Deus seja louvado por tanta gente especial, prima, Dona Beatriz aqui de Curitiba, Dona Joana lá em Capitão Poço, Osni aqui de Curitiba, que benção, um abraço, Eva de Goiânia, minha irmãzona do coração, Silvio, que também está retransmitido pela rádio, você que é da rádio, que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça cada vez mais. Elvis, que prazer, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Muito bom. E tantos outros que passaram aqui conosco, a gente quer louvar o Senhor Jesus e pedir as bênçãos dele sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe, ore por nós, não se esqueça não. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, aqui pelo Facebook. Deus te abençoe. Você pode também ver, você pode pedir para alguém que estiver interessante, entrar na página no YouTube, na nossa página lá do YouTube, você pode se inscrever e lá tem todos os estudos. Quando eu termino aqui, esse estudo vai lá para o YouTube e as pessoas também podem assistir. Todos os 9 estudos poderão ser acessados lá. Tá bom? Ore e divulgue isso e que Deus seja honrado e glorificado. Deus abençoe. Paz. Beijo no coração.